Sexta-feira chegou e é dia de a gente fazer o resumo da semana do nosso guia de estudo, né? A lição da Escola Sabatina, que é um guia prático para a gente aprender sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. Eu tô aqui com o meu guia, Cristo em Filipenses e Colossenses, é o tema desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. A gente está na lição 5 já, né? Passou rápido e hoje a gente vai fazer o resumo de tudo. A gente tem um estudo diário com mensagens importantes para a gente aprender a Bíblia, colocar em prática na nossa vida. Se você não pega diariamente, faça um esforço, porque, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando a gente estuda a Bíblia diariamente, a gente se alimenta, se abastece, se prepara para a guerra todo dia que a gente tem, né? A gente é sugado no corpo, na mente e no espírito todo dia. Então, igual tomar banho, que a gente fica sujo todo dia e tomar banho para se lavar, para se limpar, a gente precisa estudar a Bíblia todo dia também para estar preparado para as batalhas desse mundo de pecado, de trevas, tá bom? Então, se você não pegou, a chance que você tem agora é fazer essa recapitulação aqui nesse resumo da semana que a gente faz toda sexta-feira, tá bom? Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então. Antes de compartilhar a telinha, sempre lembrando você de curtir. Dá o joinha aí, ó, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber aviso, notificação sempre que eu postar o conteúdo aqui. É uma forma que você tem de agradecer a gente, não custa nada, é rapidinho, dá essa moral aí, tá bom? E você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Quando você curte, comenta, se inscreve aqui, você mostra ao YouTube que esse conteúdo está sendo legal. E aí o YouTube vai mandar para outras pessoas, tá bom? E aí a gente vai alcançar vidas por aí, pessoas que estão procurando sobre Deus, sobre a Bíblia, com problemas. E aí o Espírito Santo vai agir, Deus vai agir e esse vídeo vai chegar para essa pessoa também. Então o milagre divino é assim, é o poder divino com esforço humano. O esforço que você pode fazer aqui é quase nada, né? É só curtir, comentar. Você pode pegar o link aí e compartilhar para suas redes sociais, tá bom? Na sua comunidade da Igreja Adventista, aonde você estiver, na cidade, no estado, no país que você estiver, tá bom? Então vamos lá, compartilhando a telinha, sempre mandando um alô para todo mundo que comenta aqui, né? Separei alguns comentários. Isaías está sempre ligadinho aqui. Boa noite, irmão. Está um pouco tarde, mas acompanha o estudo da lição. Então, independente da hora, se puder logo na manhã, de manhãzinha cedo, né? Buscar em primeiro lugar, ótimo. Mas se não der, o importante é estudar diariamente. Mesmo que seja de noite, tarde da noite. Parabéns, Isaías, tá? E obrigado aí por acompanhar aqui, por compartilhar também dessa mensagem com outras pessoas que eu sei que você também ensina aí, tá bom? Mazelice Macedo colocou aqui, bom dia, professor. É verdade, estudar a lição da Escola Sabatina já é uma bênção. E quando é muito bem explicada, é ainda melhor. Obrigado, fico lisonjeado aí, tá? Obrigado pelo feedback. Mazelice, irmã Mazelice, Deus abençoe. Marcos Roberto, olá Jardel, muito bom estudar a lição da Escola Sabatina com você. Estou aprendendo muito, obrigado pelo tempo que você tira para estudar a lição com nós. Abraço. Deus seja louvado por isso, né? Me coloquei como um instrumento aqui na mão de Deus, é um desafio, mas até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, obrigado, orem por mim. Eu estou sempre orando por vocês aqui, tá bom? Sueli Maria, bom dia, Deus abençoe. Ore para o meu crescimento espiritual. Oro sim, Sueli, tá? Sempre oro por vocês todos os dias nas minhas orações. Coloco aqui os seguidores, todos que acompanham aqui o estudo que eu faço aqui no YouTube, tá bom? Antônio Lázaro, também ligadinho sempre. Muito bom, irmão. Estou aprendendo muito com você. Deus abençoe. Francisco Santos, bom dia. Helena Brito colocou aqui, ó, que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir o exemplo de Paulo, que escolheu imitar a Cristo. Amém. Verdade, minha irmã. Esse é o nosso desafio e é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Resumindo a lição toda. Estudamos essa semana a lição número 5, brilhando como estrelas na noite, né? Então, o cristão tem que ser luz, tem que ser sal. E a gente estudou, o apóstolo Paulo aqui, durante a semana toda, a gente falou desse tema, né? A gente vai fazer esse resumo todo aqui, recapitular, dar uma pincelada de tudo e fazer o estudo adicional, tá bom? Então, hoje é dia 30 de janeiro, o mês já está indo embora e a gente vai fechar com chave de ouro aqui, falando dessas experiências do apóstolo Paulo, né, com Timóteo, Epafrodito, enfim. O verso para memorizar da semana, que é o verso áureo, trouxe para a gente a mensagem que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 14 e 15. Está aqui, ó, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Então o apóstolo Paulo chama a gente, o cristão daquela época, e a gente hoje, porque está na Bíblia e a palavra de Deus é imutável, é eterna, serviu para o passado, para o presente e vai continuar servindo para o futuro até quando Jesus voltar. E aqui ele fala, ó, não murmure, não discuta,
Seja irrepreensível, puro, tente imitar Jesus, busque imitar o apóstolo Paulo, os personagens na Bíblia que são exemplo, para que a gente não tenha desculpa, para que a gente consiga ser luz nessa geração perversa, depravada. É isso que ele está falando aqui. Cheio de imoralidade, para a gente não se conformar com esse mundo e a gente buscar ser imitador de Deus. Essa é a mensagem e ele traz exemplos. Ele fez primeiro, o apóstolo Paulo, Timóteo, Epafrodito, a gente viu isso, né? Deu exemplo. Eu gosto de pegar aqui o resumo do professor Gilberto Brasiliano. Lição fácil, ele estuda a lição e faz um resumo. Eu gosto de pegar para compartilhar e enriquecer o nosso estudo. E ele fala aqui, ó, ao encerrarmos esse estudo sobre como brilhar como estrelas na noite, ou seja, nesse mundo de trevas, nesse caos todo aqui, a gente pode brilhar se a gente for igual a Jesus, se a gente de fato decidir ser nova criatura em Cristo Jesus. Então, ó, vemos claramente o desejo divino de mostrarmos a todos uma vida abençoada ao lado de Jesus e assim sermos uma luz para o mundo. Essa foi a instrução divina aos hebreus, quando os estabeleceu na terra prometida e mostrou-lhes que a obediência aos preceitos e estatutos teria um papel importantíssimo no testemunho deles. Então Deus salvou primeiro lá no Egito, deu a promessa a Abraão e aí pediu o mínimo, como ele sempre pede, a obediência, desde o Jardim do Éden, isso. E Deus pede para que a gente seja a luz, para que o povo veja que vale a pena seguir a Deus, seguir as orientações do Criador, que é todo-poderoso, ele é o Criador de tudo, sabe o que é melhor para todo mundo. Deus falou no Jardim do Éden, não coma desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, senão você vai morrer. Deixou tudo perfeito, deu de tudo, mas o diabo, a serpente, foi lá, enganou, e a curiosidade, né, a falta de confiança em Deus fez o homem perfeito trazer o pecado, a morte, a destruição. E aí, a maldição que seria para a humanidade ali foi desviada, né? E Jesus veio ser maldição para pagar todo esse preço, esse pecado e nos dar chance de vida eterna. E quem aceita essa salvação, quem se diz salvo, a gente estudou isso essa semana, demonstra isso nas obras. É isso que está mostrando aqui. É a obediência que mostra se você de fato coloca Deus e Jesus como seu governante na sua vida ou não. Porque se você está rejeitando, qual é o mal que faz você seguir o que está na Bíblia? A orientação. Não tem mal nenhum, né? Em obedecer a Deus, o decálogo, que são 10 promessas. Mas tem cristão hoje dando desculpa, mimimi, para dizer que a lei foi abolida, que não serve mais, que era só para judeu, que era isso, que era aquilo. Tira texto do contexto para conseguir pretexto para descumprir as vontades divinas na sua vida. E para fazer o que lhe convém. E aí tem cristão que bebe, tem cristão que vai para festa, tem cristão que faz o que quer, que nem parece cristão. E ser cristão assim é fácil, né? Difícil é ser sacrifício vivo, como a gente estudou essa semana, e a gente vai recapitular aqui rapidinho, tá bom? O professor Gilberto coloca aqui, ó, nessa semana aprendemos como o apóstolo Paulo mostrou-se grato porque Deus desenvolve os dons que coloca em nossa vida e nos utiliza em sua obra de anunciar a salvação. Foi para isso que Deus criou a gente, para glorificar o nome dele. Chamou o povo hebreu ali para ser nação santa, povo eleito, sacerdotes, exemplo, demonstrando a bondade, o amor, a santidade de Deus, o reino de Deus, um pedacinho do paraíso aqui na terra, um pedaço do reino celestial aqui. Só que sempre o homem quebra essa aliança, trai com idolatria, com apostasia, com imoralidade e desobedece. E Deus vem restaurando na sua infinita graça e misericórdia, né? Onde abundou o pecado, a traição, a desobediência, superabundou a graça de Deus e a misericórdia. Mesmo assim, a gente não merecendo, ele dá uma nova chance, uma nova chance. Por isso que é nova aliança, porque ele dá uma chance nova, mas o pacto é sempre o mesmo, o conteúdo é sempre o mesmo. Ele querendo ser o nosso Deus e pedindo para a gente ser obediente e confiar nele. Só isso. A aliança é a mesma sempre. Só que por um homem descumprir e quebrar, Deus vem renovando ao longo do tempo, desde Adão e Eva, né? Então, as leis dele são imutáveis. Tem até um vídeo que eu fiz aqui falando das leis, né? Tá aqui em cima, ó, as leis da Bíblia, leis civis, leis morais, leis de saúde e as leis cerimoniais. Porque tem gente que mistura, confunde. E esse vídeo é um estudo aprofundado de uma série que eu tenho aqui de estudo bíblico, Revelações. Tá aqui a playlist, dá uma olhadinha para você entender que lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos, não foi abolido. Por quê? Representa o caráter divino, né? O preceito de Deus que rege o universo, tá bom? A gente viu aqui que Paulo se mostrou grato porque Deus desenvolve esses dons, colocando em nossa vida, utilizando em sua obra de anunciar a salvação. Por quê? Porque continua sendo um dom de Deus, independente do que a gente faça, né? Deus dá de graça. Paulo exortou a igreja a manter a unidade. A gente falou disso nessas lições passadas, né? Humildade, unidade, missão, propósito igual. Se você é cristão, se você é cristã, tem que ter o mesmo projeto de vida. É honrar e glorificar Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tem que fazer, viver para a honra e glória de Deus.
1 Coríntios 10, 31. A gente tem que evitar murmuração e contenda, pois a unidade da igreja é o reflexo da nossa união com Cristo. Qual é o exemplo que a gente está dando? A gente viu isso aqui, né? Se a gente não tem unidade dentro da igreja, que são pessoas que buscam imitar Cristo, quem está de fora vendo a desunião, a discórdia, como é que vai querer ser cristão desse jeito? Vai falar, eu para ser assim, para estar nesse meio aí, eu prefiro... Isso aí quer ser povo de Deus, é? Cristão, eu prefiro não ficar aí. Então por isso que a gente tem que medir. Quando um não quer, dois não briga. Medir a nossa palavra, o nosso testemunho. Olhar, será que Jesus faria isso? Será que eu estou seguindo, orientando? Isso aqui que eu estou fazendo, pensando, está glorificando a Deus? Está unindo a igreja ou está dividindo? E aí a gente tem que repensar. Devemos ser luzes no mundo de trevas. Somos chamados para sermos irrepreensíveis, como um caráter que resista a toda prova no mundo contaminado pelo pecado e dirigido pelo diabo, né? Jaz no maligno, infelizmente, o planeta Terra, porque ele usurpou. A premissa toda da semana que a gente estudou, aqui o professor Cláudio Rui do Amazonas, eu pego esse exemplo aqui, Descomplicando a Lição, eu pego também do canal lá da Associação Adventista do Amazonas. É praticando em nossa vida os puros princípios do Evangelho de Cristo que a gente honra e glorifica nosso Pai que está no céu. Então é na prática, é no cotidiano, é no dia a dia que a gente mostra nas nossas obras. A gente vai ver isso aqui. Ao fazer isso, estamos refletindo sobre o escuro mundo ao nosso redor, a luz dada pelo céu. Pecadores serão levados a admitir que não somos filhos das trevas, que a gente é exemplo, mas os filhos da luz. E aí vem a questão, como é que o povo de fora, os pagãos, os ímpios, vão descobrir que a gente é filho da luz? Se a gente não demonstra nas obras. Percebe a importância da obra? É através das obras. A Bíblia fala, pelos vossos frutos vos conhecereis. Então as pessoas vão ver se a gente é seguidor de Cristo ou não, é cristão de fato ou não, quando a gente demonstrar isso no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, de falar, de vestir, né? De fazer. E aí é que mora o perigo, o desafio. Por quê? Esse mundo é mundo de aparência, as pessoas julgam logo, né? Pela primeira impressão que é a que fica. E aí a gente tem um desafio enorme de nos moldarmos para a gente não vacilar. Porque se a gente vacilar, a gente pode ter várias qualidades, né? Aí quando você demonstra um defeito, erra uma besteirinha, a pessoa só lembra do seu erro, do seu defeito, aí você perde a moral, a credibilidade para falar e para fazer qualquer coisa, dizendo que é cristão. Por isso que a gente tem que vigiar e orar muito para o Espírito Santo nos ajudar a sermos cada dia melhor, né? Demonstrarmos de fato Cristo através da nossa vida, tá bom? Tá aqui a referência. A gente começou aqui no sábado uma introdução geral sobre o tema Brilhando como Estrelas na Noite. E aí a gente viu que Deus chama seu povo a viver em obediência e comunhão com Cristo. Sempre foi obediência o que Deus pediu para a raça humana. Sempre. Porque a obediência mostra que a gente é servo, é submisso, que a gente reconhece Deus como Criador soberano e a gente coloca a nossa vontade abaixo da dele. Não é o que eu quero, não é o que eu faço. É Deus que exerce, que executa em nós o querer e o efetuar. Porque a gente se coloca nas mãos dele. Foi isso que a gente viu. Então, o chamado é para a gente ser obediente. Então, não tem como você dizer que ama a Deus, que é cristão, desobedecendo o que está na Bíblia, dizendo que foi abolido, que não presta, que era só para um, que era só para outro, que era só para judeu, que era só para quem morava em Israel. Não é. A Bíblia ali está registrando para toda a geração da raça humana, porque os princípios de Deus são eternos. Se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, como é que a palavra dele, que é a Bíblia, né? E Jesus é o verbo, era a palavra, por meio dele tudo se fez. Como é que ele é onipotente, onipresente, onisciente e a palavra dele não vai ser? Então a Bíblia, a palavra de Deus, é onipotente, é onisciente e é onipresente. É do passado, do presente e do futuro. Então, obediência sempre é uma questão de demonstração de que a gente está salvo em Cristo, tá bom? A gente vai ver isso aqui. É sendo obediente com comunhão que a gente reflete a luz dele, ó, sua luz em meio a uma geração corrompida, através da obediência, que a gente mostra essa diferença, com relação a quem é desobediente, a nossa boa conduta com relação às más condutas de quem é ímpio, de quem desagrada, de quem se rebela, e a rendição. Quando você se rende e aceita Jesus como Salvador, Deus como Criador, o Espírito Santo como seu guia, você se rende, se entrega. Aí você vai ter boa conduta porque você vai ser obediente, é uma consequência da salvação. Esse é o princípio básico que muito cristão não entende. Fica chamando a gente, adventista, de legalista, de salvação pela obra. Não, a salvação é pela graça. É por Jesus, o mérito não é nosso não. Não tem nada que a gente faça para ser salvo. É Deus que nos dá isso por amor, por misericórdia. A salvação é pela graça, por meio da fé. A gente tem que acreditar. Isso é um dom que vem de Deus. Nem a fé, a crença que a gente tem é nossa. É de Deus, é Deus que bota isso na gente. E quando a gente aceita e desenvolve essa fé, a gente demonstra isso na obra. Então a obra é consequência da salvação.
É uma demonstração de submissão. Quando você aceita, é isso que eu quero para minha vida, eu quero servir a Deus, então tudo que ele falou eu vou seguir. Aí você demonstra na obra. Então demonstra quem aceitou a salvação, tá? É claro, né? Tão óbvio isso, mas tem gente que faz mirabolância, distorce para ser desobediente, né? Quando a vida se rende a Cristo, a luz do céu se manifesta de forma visível para a glória de Deus. Em outras palavras, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você aceita a salvação e passa a ser um santo, um salvo, um filho de Deus, porque assim, né? O ser humano caído não é filho de Deus, não é santo. Quem está no mundo de pecado, vivendo em pecado. Quando você aceita Jesus, se converte, confessa, pede perdão, você passa a ser uma nova criatura. Aí você se torna filho de Deus, filha de Deus. E aí é chamado para viver na luz, sendo nova criatura. E aí o Espírito Santo agindo em você, porque você permitiu, aceitou, vai transformar você e você vai manifestar nas suas obras, no seu comportamento, vai ser visível para as pessoas a glória de Deus em você. É isso, é uma consequência. A Bíblia toda fala disso. E o povo distorce. Ellen White e os adventistas têm trazido essa verdade e o povo distorce, né? A gente viu aqui uma divisão pedagógica, né? O auxiliar do professor que a gente estudou durante a semana toda. O pastor Adenilton Tavares dividiu em 3 tópicos aqui. Domingo a gente falou desenvolvendo o que Deus efetua em nós. E aí a gente viu essa relação entre a fé e a obra, entre a salvação por Jesus, pela graça, e a obra como demonstração dessa aceitação de uma pessoa que é salva, genuína. A gente viu isso, né? Na segunda-feira, luz em um mundo escuro. Na terça-feira, sacrifício vivo. Isso tudo tendo a ver com luzes para o mundo. A gente compartilhando com os outros, com os gentios, com os ímpios, com os perdidos. Nossa missão aqui é salvar pessoas. Jesus quer salvar a todos e quer nos usar como instrumento. A gente viu isso aqui. Na quarta-feira, caráter provado. Na quinta, Epafrodito, que foi um exemplo dos que merecem honra. A gente viu sobre as qualidades para um ministério bem-sucedido na vida de um cristão. E aqui eu e você temos que fazer e ser para a gente ser bem-sucedido e pegar o exemplo dessas pessoas aqui, de Epafrodito, de Timóteo, de Paulo, de Jesus, de tantos outros. Então a gente viu isso durante a semana, dividido aqui de forma didática, pedagógica, né? No domingo a gente falou, desenvolvendo o que Deus efetua em nós, o querer, o realizar, as boas obras. A gente viu que a consequência são frutos do Espírito. Quando a gente aceita, se coloca, né, à disposição de Deus, a gente acaba tendo esse dom, essa bênção do Espírito Santo. Vemos o agir de Deus em 3 passos claros e progressivos. A gente estudou isso, né? Deus inicia a salvação, faz todo o processo, vem cumprir tudo, vem ser obediente, vem ser exemplo, vem dar acesso a gente à glória de Deus, que a gente foi destituído com a entrada do pecado no mundo, quando Adão e Eva pecaram. Por causa de um, todos pecaram, Adão e Eva. E aí veio o segundo Adão, Jesus, e nos salvou por causa dele, que foi um sacrifício substitutivo, que aceitou ser maldição por nós. Por causa dele também, que é um, a gente tem a chance de vida eterna. Basta a gente aceitar. Então Deus iniciou isso através de Jesus, do sacrifício dele, nos dando chance de salvação. Ele quer salvar a todos, só que ele não obriga, ele pede que você demonstre. Por que é importante, Jardel, obedecer? Por que a gente tem que demonstrar nas obras? Porque Deus quer salvar a todos, mas ele tem o livre-arbítrio que ele deu pra gente. Ele é amor, ele não quer ninguém forçado, obrigado, robô. Então ele pede para você demonstrar se você aceita ou não nas suas obras. É mudando o seu jeito de ser. Ao invés de ser corrompido, como o mundo é, rebelde, apóstata, desobediente, idólatra, ele pede para você mudar, viver diferente, para você demonstrar que aceita tudo o que ele fez por você. É por isso, a obra demonstra se você aceita a salvação ou não. É a demonstração para o diabo não te acusar de mais nada, porque Jesus vai falar, epa, esse aqui ó, me aceitou e procurou mudar. Ainda que tenha caído, mas ele levantou, pediu perdão, confessou e está lutando incessantemente para ser igual a mim. E aí Jesus vai cobrir com o manto de justiça, vai justificar pela fé. É isso que é a salvação. É pela graça de Cristo e porque a gente demonstra que quer nas nossas obras, tentando mudar, mesmo sendo difícil, né? Então, Deus desenvolve a obediência na gente. É um fruto do Espírito Santo. Quando você permite, né? Porque ele não vai obrigar. Ele vai estar com a vozinha aqui na sua consciência, igual o faraó, só que o faraó endureceu o coração. Liberava, depois se arrependia, endurecia o coração. Muita gente, muito cristão, tem aí endurecido o coração com relação à verdade, né? Porque foi ensinado errado por um pastor, por uma igreja, pelo pai, pela mãe, e aí fica se apegando a coisas humanas, a tradições humanas, a cultura, a afeto, e não aceita a verdade de Deus. Deus realiza a transformação se você pedir, né? Cooperamos com Deus quando vivemos com reverência diante de sua obra, né?
Todos esses textos aqui do Infolição que eu pego foi do Manuel Roberto, tá? Eu pego no Telegram, bem bacana esses resumos que ele faz aqui. E aí ajuda a gente, né, a pegar a essência do estudo diário que a gente teve aqui. Eu peguei aqui também uns resumos interessantes. Quando a gente fala de fé e obra, o professor Cláudio Rui, lá do Descomplicando a Lição, do Amazonas, ele trouxe aqui algo sensacional e vale a pena compartilhar com você. Ele coloca aqui, ó, sobre a conexão entre crer, né, em aceitar a salvação pela graça e as obras. Olha aqui, ó. Agir é uma das leis mais profundas da Bíblia, da filosofia moral e até da estrutura do universo espiritual. Agir, ação, comportamento. Sem ação, não adianta de nada, a gente vai ver isso aqui. Então, o crer na Bíblia, muita gente não entende isso e o professor aqui foi muito inspirado pelo Espírito Santo para trazer essa abordagem. Agir é o modo humano de tocar a realidade. Quando a gente age, a gente está transformando o invisível no visível, né? A vontade, a teoria, o desejo em uma realidade. Quando tem na Bíblia crer, quando Jesus fala quem crê e for batizado será salvo, quem crê, quando fala crer na Bíblia, no original, não é só da boca para fora, é obedecer, é viver aquilo na prática. Crer é a forma bíblica de perceber a realidade. É isso que o professor Cláudio Rui traz aqui. Porque hoje tem muita gente que fala em seguir, que crê da boca para fora. Ou seja, fala uma coisa no mundo político, né? A promessa na campanha, vou fazer, e na hora que ganha não faz nada daquilo. E aí a gente fala, político a gente tem que medir pelo que faz, não é pelo que fala. Porque da boca para fora tá cheio de promessas, de falsas promessas. Tem gente que fala que é cristão da boca para fora, mas vive adulterando, vive fazendo coisa errada, dando falso testemunho, vive transgredindo a lei, tomando o nome de Deus em vão, idolatrando coisas no lugar de Deus. Então, da boca para fora, falar não adianta de nada. Teoria sem prática não adianta. É igual um filho que tá ali para se jogar, o pai fala, você confia em mim? E o filho fala, confio, pai, então se joga daí de cima para mim, para eu te pegar. E o filho, não, não vou não. Aí ele falou, mas você confia em mim? Confio. Então se jogue. Não, não vou não, que eu tenho medo. Então não confia. Falar que confia e não executar, não agir, não se jogar, não se entregar, é não confiar. Então você demonstra na prática se você confia mesmo na teoria. Porque da boca para fora é fácil. E tem muito cristão dizendo que é cristão da boca para fora. Então é muito simples essa relação da graça, da salvação pela graça e da obra, da necessidade da gente demonstrar na prática. Não adianta falar que eu aceito, que eu amo e na hora meu comportamento, minha atitude ser totalmente incoerente. Como a filha que disse que confia no pai, mas não se joga. Então ela não confia. Porque se ela confiasse, ela se jogava. Então se você diz que ama, que confia, que aceita, que está salvo e não obedece, você não amou. Você não está salvo verdadeiramente. Porque se tivesse, você estaria se entregando, se jogando. A gente já viu isso aqui. Sendo sacrifício vivo. Mesmo sem vontade, você faz, porque Deus mandou. A questão é essa, né? Eu fico abismado com alguns cristãos. Eu quero saber, eu gostaria de saber, eu pergunto para eles, o que é que você perde obedecendo a Bíblia? Se Deus deu, no Jardim do Éden, criou o sábado, pediu para guardar, que é o grande problema é o sábado. A pessoa aceita não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho, não adorar imagem. Os 9 mandamentos ali ela aceita, mas quando chega no sábado, não, mas pera aí, esse aí não precisa. Ou seja, como é que 9 precisa e o sábado não precisa? E a Bíblia diz que quem peca em um, quem erra em um, peca em todos. Então, a gente vê que são totalmente incoerentes. E aí eu pergunto, o que é que você vai ter de prejuízo obedecendo? Se é Deus que mandou. Se Deus mandou é porque Ele sabe o que é melhor. Né? O que é que você vai perder obedecendo? Não perde nada, só ganha. Só que a pessoa não, prefere achar justificativa, mimimi, para desobedecer. Né? Então, crer é a forma bíblica de perceber a realidade, demonstrar isso. Ó. Na Bíblia, crer não é uma opinião, não é achar, não é concordar intelectualmente, dizer só da boca para fora na teoria. Crer é perceber a realidade moral, o que está ali na teoria, e alinhar-se com ela na prática. É você viver. Quem crê, demonstra. Ou seja, a filhinha que eu dei o exemplo aqui, e o pai, está lá na altura no muro, se jogou. Você crê, você confia, confio, então se joga. Ela se joga, acabou. É alinhar-se com o que você está falando, senão você acaba sendo incoerente. Por isso a fé é chamada de olhos do Espírito. Lá em Efésios capítulo 1, verso 18. O próprio apóstolo Paulo ensina isso. Substância do que se espera. Hebreus 11, 1. Então, se a pessoa fala que crê, que confia no Pai, o que é que a gente espera? Que ela se jogue. Então, a obediência é a demonstração prática do que se espera daquele que diz que professa a confiança, a crença. Convicção do que não se vê. Hebreus 11, verso 1. Para Deus, a fé é uma forma de conhecimento. Então, não adianta você falar. Outro exemplo que eu lembrei aqui, né? Nas minhas palestras que eu faço pelo Brasil, eu falo, se você tem um conhecimento, sabe o que é correto, então sabe que
Fumar mata. Você sabe que fumar é um hábito que destrói o pulmão, cria doenças cancerígenas, e você acredita na informação que está ali na embalagem, que mata. Tem ciência que prova isso, as doenças, a academia, o estudo científico, a medicina já comprova que o fumo é prejudicial e mata, causa câncer, é probabilidade enorme. Então você crê, você acredita nessa informação. Muita gente fala, acredito, eu sei que é verdade, só que a pessoa fuma. Então, das duas mãos, ela não acredita. Na prática, a Bíblia diz aqui que ela não acredita, não confia nisso. Porque se confiasse, a pessoa é masoquista, quem é que quer se matar, se destruir? Das duas, uma, ou a pessoa não acredita de fato, não confia no que está ali na informação, ou a pessoa está se autodestruindo de vontade própria, querendo. A pessoa está ali querendo se matar mesmo. E a gente sabe que é o diabo que acaba influenciando, né, os maus hábitos nas pessoas. A pessoa acaba se autodestruindo, mesmo dizendo que não quer se matar, que não é masoquista, que não quer sofrer, né? Enfim. E aí você entende como a distorção da coisa, o falar é uma coisa, diz que confia, diz que acredita, mas a prática é totalmente incoerente. Médico pneumologista que fuma. Olha que incoerência. Então, como é que a pessoa faz medicina, é médico, é doutor de saúde e fuma? E bebe álcool, sabendo do mal do álcool. Então a gente vê como o ser humano está corrompido. Quando a Bíblia fala aqui de mundo no caos, nas trevas, corrompido, é por causa disso. A pessoa não tem mais discernimento. A sabedoria é diferente do conhecimento. A pessoa tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Por quê? Ela tem o conhecimento, mas não pratica. E o praticar o conhecimento é que é a sabedoria. É você colocar em prática na sua vida. Então, se eu sei que faz mal, que causa câncer, que vai me trazer doença, sofrimento, dor, morte, então eu acredito nisso, eu não faço isso. É simples assim, né? É isso que o professor Cláudio Rui trouxe aqui, ó. Quando fala em crer na Bíblia, é nesse sentido de crer. Quem crê de fato, o remanescente, o cristão genuíno, ele pratica aquilo que ele diz crer. Então, se ele crê em Jesus, ele pratica tudo que Jesus praticou, ele aceita a palavra de Deus e se torna obediente. Jesus falou, se me ama, guarde os meus mandamentos. Então, quem ama, guarda. Não tem como você dizer que ama e não está guardando os mandamentos. Os 10 mandamentos, né? Então, crer é perceber o real antes que o real se manifeste. Crer é captar a ordem moral invisível no universo. Deus colocou, está ali a lei moral, os 10 mandamentos, o decálogo, que são 10 promessas, né? Agir é a forma humana da gente entrar nessa realidade, da gente se conectar, ser imitador de Deus, de Cristo. Por isso que Tiago 2,17 fala, ó, a fé sem obras é morta, não vive, não prevalece, é inútil você dizer que tem fé e não desenvolve isso, e não pratica isso, tá? Por quê? Porque a ação é o ponto de contato com o real. Olha a importância da atitude, é o comportamento. É no que você vai fazer de fato que você demonstra se você confia ou não, se você tem fé ou não. Pensamento é intenção, é igual a criancinha. Eu confio, papai, falou da boca para fora. Igual o povo hebreu falou quando Deus deu tudo ali no Sinai, as ordenanças. A gente vai fazer tudo, a gente vai aceitar, Senhor, vamos fazer tudo o que o Senhor mandou. E depois, uma semana depois, estava com o bezerro de ouro, estava transgredindo. Então, pensamento é intenção. Palavra é direção. Ele até falou, vamos fazer, vamos obedecer. Mas a ação é o uso do livre-arbítrio para encarnar em você Jesus. Ou seja, para você fazer Deus habitar em você. Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Não sou mais eu, mas Cristo habita em mim. É assim, é se negando, é cortando na carne, pegando a tua cruz e matando o seu desejo, o seu eu, o seu ego, o seu querer, o desejo carnal, se entregando a Cristo. Eu vou fazer o que Jesus quer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa ação, essa atitude, decidir usar o livre-arbítrio para ser obediente é a encarnação, é colocar Jesus habitando dentro de você, né? Deus criou o mundo pela palavra e nós participamos da realidade pela ação. Haja luz, e aí foi, né? Haja isso, haja aquilo, criou tudo. E quando ele vai criar o ser humano, ele não fala haja, surja o ser humano. Ele vai lá, pega com as mãos, ele teve uma atitude, uma ação e soprou o fôlego de vida e a gente se tornou uma alma vivente, um ser vivo, né? Por isso Jesus disse, quem ouve e pratica é que tem o correto comportamento, né? Mateus 7,24. É quem vai encontrar salvação, porque quem ouve, diz que aceita, diz que crê e não pratica, vai sobrar. O que pratica entra na verdade. O que não pratica não toca o real, não se relaciona realmente de forma genuína com Deus, né? Aqui eu coloquei, ó, é impossível obedecer à lei, como muita gente fala, a lei é um fardo, é um peso, é impossível. Deus não quer saber se você vai conseguir ou não. Muita gente confunde e mistura, né? Deus quer que você obedeça, que você tente, que você viva buscando obedecer. Se você cair, isso aí vai ser um acidente, um incidente.
confesse, peça perdão, e Jesus vai te perdoar infinitas vezes, porque ele é amor, ele é perdão. E ele sabe, ele viveu aqui, ele foi tentado, ele melhor do que ninguém sabe a sua capacidade. E a Bíblia fala que a gente recebe o peso conforme cada um pode suportar. Então é para lapidar, é o deserto que a gente vive aqui, para a gente ser aprimorado, como o povo hebreu foi ali. Né? Então é isso. Por mais que pareça impossível, faça, obedeça, peça a Deus para ser forte. O Espírito Santo é que vai fazer você obedecer. Não é mérito nosso, não é força nossa. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, a sua tentação, o seu pecado, o que te distancia de Deus. Mas entenda que não é você que vai vencer isso sozinho, sozinha. É Deus que vai vencer por você, é o Espírito Santo que vai vencer, é Jesus que vai vencer. Você só precisa confessar, entregar, dizer, olha, eu não consigo, eu não quero, eu sei que é errado. O apóstolo Paulo fez isso. Ele falou, o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Olha, ele disse que tinha um espinho na carne, a Bíblia não diz o qual é, mas ele disse que tinha, vivia. Então não importa qual é a sua tendência, o seu pecado, confesse, peça perdão, diga a Deus que não quer, que quer ser transformado, para ele te mudar. Talvez ele te mude, talvez ele não mude, você vai viver como o apóstolo Paulo, com esse espinho, com essa tendência, mas sem executar, com essa vontade de fazer, mas se controlando. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É isso, você vai saber, você pode até querer, mas você vai cortar pela raiz, vai cortar o desejo. E é assim que a gente vai sendo um cristão perfeito, tá bom? Então é isso. Quando você coloca nas mãos de Deus, mesmo que pareça impossível, Ele é o Deus do impossível, Ele vai seguir, Ele vai fazer. A fé cria a forma interior. A ação manifesta essa forma no mundo externo. Então você começa com a crença, vive isso, usa seu esforço, seu domínio próprio, se afasta do mal. Se você sabe que aquilo ali vai te levar para o erro, se afaste desse erro. Então você tem uma decisão, tem uma escolha. O seu olho, tire os olhos da coisa errada. O seu ouvido, pare de ouvir coisa errada. O seu, pare de ver. Então, pare de pensar, você tem como cortar. Isso é uma decisão sua consciente. E essa ação vai se manifestar no mundo externo. A Bíblia trata isso como a encarnação pessoal da vontade divina. Manifestação visível do invisível, o Espírito Santo mudando o seu ser. Tornar concreto o que Deus gerou no coração. Quando você age por fé, a luz interior se torna a luz exterior. A verdade interior se torna realidade vivida. O caráter de Deus se materializa em você. É você chamar à existência o que ainda não existe, como se já existisse. Eu sou cristão, eu sou fiel, acredite nisso, porque se você focar no positivo, você vai chegar no sucesso. Tudo que a gente foca expande, cresce. Se você se achar pecador, ficar pensando no erro, no negativo, eu não consigo, eu sou um traste, eu erro, você é, mas mude, eu era, né? Eu era assim, mas eu vou mudar, eu estou mudando em Cristo, agora eu sou um cristão, eu vou lutar, eu vou vencer. Você tem que pensar, mudar o pensamento, o mindset, a forma de pensar, né? Pedir ao Espírito Santo que te guie, e aí você vai sendo aos poucos transformado, né? Transformada. É assim, é uma luta, é um desafio. É isso que a gente viu aqui, ó. Quem não age, não crê. Se você não tomar uma atitude, não procurar mudar, criar metas, planejamento, você vai acabar fracassando, né? Tem que agir, tem que ser atitude, arregaçar as mangas, esmurrar o seu eu, como o apóstolo Paulo fala, né? Essa é a lógica de Tiago 2. Tiago não está criticando a teologia, ele está expondo a metafísica da fé. Tudo que a gente pensa acaba se materializando, né? Fé que não produz ação é uma fé desconectada da realidade. Então a fé sem obra é morta. É uma fé puramente mental, abstrata, formal, sem contato com o mundo real. Eu sou cristão, anda com a Bíblia debaixo do braço. Por isso que lá em Mateus, se eu não me engano, 7, verso 12, o verso 21, fala que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Vós que está praticando a iniquidade, o erro, o pecado. Por quê? A pessoa não se esforçou, não cuidou das obras, do comportamento, da atitude, não procurou buscar comunhão, intimidade com Deus para o Espírito Santo agir, né? Essa fé da boca para fora é puramente mental, abstrata, fictícia, ilusão. E o diabo vai enganar muitos assim, né? Principalmente quem já é cristão, quem se acha cristão, né? A gente vai ver aqui essa diferença de professo cristão e o cristão possuído pelo Espírito Santo. Então a fé sem obra é morta, no sentido ontológico mesmo. Deus não se materializa, não age em você. E a gente é templo do Espírito Santo, né? Então, se essa fé não tem obra nenhuma, se você não executa nada, o Espírito Santo não vai agir em você. Não vai ter vida, ó, sem vida, sem energia, sem substância.
Por isso Tiago afirma, mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Olha isso. Mostre que você tem fé aí, que aceita a Deus, que está salvo, que é cristão, e sem obra, não faça nada em prol do evangelho, não obedeça os mandamentos, transgrida, viva em transgressão, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras, pelo que eu faço. A fé verdadeira é visível porque toca a realidade da vida das pessoas, a vida prática. Quem crê de fato, age. Foi isso que a gente viu. Quem não age, não crê. Apenas concorda, apenas dá opinião, fala da boca para fora. E a gente viu isso aqui na vida de Timóteo, na vida de Epafrodito, né? Agir é a forma de romper a ilusão, a fantasia, a ficção e entrar na realidade, viver na prática. É isso que Deus quer da gente, né? Na segunda, a gente viu aqui, ó, luz em um mundo escuro. A gente nesse mundo de trevas. Em um mundo marcado pela escuridão moral, Deus chama seus filhos a brilharem como testemunha, manifestando 3 atitudes práticas. Não murmurar, sem murmuração. A gente ser puro, pensamento, assistir, ver, ouvir, buscar coisas que edifiquem a gente, se afastar das séries, novela, televisão, YouTube, rede social, tudo que passa o que não presta, que chama a gente para o carnal. Tem que afastar, porque hoje a distração é absurda. Usam gatilhos mentais, programação neurolinguística, tudo para atrair você para o errado. O diabo está com ferramentas aí poderosas. E aí, isso deixa a mente da gente turva. Quando você vai ler a Bíblia, vai estudar a lição, já dá sono, já fica chato. E aí, se você não treinar, ficar forçando todo dia... Hoje, graças a Deus, eu tenho prazer. Eu fico aqui horas, 2, 3, 4, 5, 6 horas. A maioria do meu dia estudando a Bíblia, lendo livros, falando, gravando tudo de Deus, da Bíblia. Então você vai ter uma mente totalmente renovada, tá bom? Diferente de você ficar na rede social, na rolagem ali, vendo porcaria, curiosidade, humor, piada, né? Exposição de corpo de mulher, de isso e daquilo, de exercícios e tal. Então, uma idolatria ao corpo, a tudo. E aí, você quando olha, já perdeu tempo. A mente está inundada de músicas totalmente inadequadas. E aí sua mente vai captando tudo. E aí, você depois não consegue discernir o certo do errado. Sua mente começa a criar questionamentos e se distanciar do que Deus quer para você, né? Então, ó, sem murmuração, tem que buscar ser puro, tem que buscar ser irrepreensível, ser diferente mesmo. Brilhamos como estrelas quando rejeitamos o padrão do mundo. Então não dá para você querer ser igual a galera do mundo, não. Se pintar igual, se vestir igual, falar igual, ouvir as mesmas coisas. Não dá. Você vai ser contra Deus, porque aqui está falando, ó, brilhamos como estrelas na luz, no mundo de trevas. E a gente tem que rejeitar o padrão desse mundo e nos apegar à palavra da vida, à palavra de Deus, tá? Então é assim que a gente vai representar, ser luz. O que é que significa ser luz no mundo, Jardel? A lição falou isso pra gente, né? A luz é a metáfora da revelação moral e ontológica. Quando Jesus afirma, eu sou a luz do mundo, ele não está falando apenas de informação, mas de natureza moral e presença divina que revela a verdade. Tanto é que depois ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, viverá, né? Quem beber dessa água não vai ter mais sede. Então ele é a luz por isso, ele ilumina, muda, transforma. Na Bíblia, luz é verdade moral, revelação do caráter de Deus, presença que ordena o caos. Tá ali tudo em trevas, você chega, clareia tudo. É isso que a gente tem que ser. Quando a gente chega, as pessoas têm que se alegrar, tem que, caramba, chegou, olha essa pessoa aqui, todo mundo gosta de ficar perto dela. É a pessoa que a gente melhora a nossa autoestima, a gente busca melhorar, me constrange, porque eu sei que eu estou precisando melhorar. É isso que a gente tem que ser. Aqui, ó, na Bíblia, a luz é vida espiritual que derrota a morte, a tentação. Ser luz para Cristo é ser encarnação perfeita do caráter de Deus, né? O que a gente geralmente chama de verdade última do universo moral, né? É ser igual a Cristo, imitadores. A luz como coerência entre caráter e missão. Tem a ver com a nossa existência, né? Por que a gente existe? Deus criou a gente para quê? Para glorificar o nome dele. Quando Jesus diz aos discípulos, vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14, ele está delegando não a sua divindade, mas sua missão e seu padrão moral. Como ele pediu para a gente ser imitador dele, Jesus é a luz do mundo, ele fala, eu sou a luz do mundo. E depois ele fala, vocês são a luz do mundo. Quer dizer que a gente é Jesus? Muita gente distorce, né? Não, ele não está falando isso. Você tem que pegar o contexto. Ele está falando que a gente é luz porque a gente reflete, imita ele, fala dele, prega dele. Divulga ele que é a luz do mundo. Então, quando a gente divulga, quando a gente está na missão, trabalhando em prol do evangelho, a gente também passa a ser luz, porque a gente está falando dele. É uma luz que contagia, que impacta, que transforma, que resplandece na gente.
Então, ser luz significa representar o caráter de Deus numa criação obscurecida por outro sistema moral que o diabo trouxe, que se rebela contra Deus. Ser luz significa a gente manifestar a verdade contra o egoísmo, contra a competição, contra a desordem, contra a desunião, contra a desobediência, né? Contra a imoralidade, ou seja, ser luz é a gente ir na contramão desse mundo. Ser luz é a gente viver o sistema da kenosis que você tem explorado, a renúncia, o serviço, a entrega, a coerência entre amor e obediência. Esse termo aqui quer dizer isso, né? A luz não é performance, não é ativismo, é ser. É uma pessoa que ilumina, que deixa uma marca positiva no outro, que influencia para o bem, que aproxima de Deus. Então não é um ativismo, não é uma performance. A luz é a vida divina refletida, não produzida por nós, né? Então a gente reflete a luz que é Deus habitando em nós. Não é a gente que é luz porque a gente é Deus. Como muita gente tem essas panteísmo aí, tem um monte de ideologia maluca, né? A gente é luz porque a gente se deixa ser instrumento de Deus para a luz passar por nós e irradiar e refletir em outro. É como um espelho que bate e reflete. Então é isso. A luz moral é a vitória sobre o eu. O sacrifício vivo é o eu crucificado. E aí Jesus disse, aí entra a ideia do sacrifício que a gente estudou, né? Quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Mateus 16, 25. O ego é o centro das trevas. O orgulho, a cobiça, a vaidade. Foi assim que o anjo perfeito de luz, é um mistério, começou a querer ser Deus, a tomar o trono, ostentar Deus, sentar acima das alturas, ser igual ao Altíssimo, o diabo, Satanás. É o ego, é o centro das trevas. Orgulho, autonomia, autossuficiência, competição, autoexaltação, ressentimento, vingança, tudo isso aí, coisa do diabo. Cristão não pode alimentar isso. E se você tem isso aqui, peça a Deus para mudar, para transformar. Quando o ego é crucificado, quando você se apaga, se anula e deixa Jesus habitar, Romanos 6, verso 6, ó, nasce a nova criatura. Quem nasce da água e do Espírito, né? A conversão é com o tempo, não é na hora que você batiza, não. A não ser que seja um milagre, né? Transformar da noite para o dia. Mas não é assim. A jornada do cristão é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Está lá em Provérbios. É o deserto que a gente passa. 40 anos no deserto o povo passou para ser lapidado. Nasce com toda essa trajetória de luta, provação, tentação, sofrimento, desertos. Nasce a mansidão, nasce a paciência, nasce a obediência, nasce a fé operante, a fé real, nasce a cooperação, a entrega genuína, a confiança plena. Você se joga, sem ficar questionando. É Deus falando, você confia em mim? Se jogue. E aí você tem que se jogar de olho fechado. Essa passagem do eu para a luz se dá pelo sacrifício vivo, não por um ritual. Então não é obediência, não é guardar o sábado, não é se batizar. É você mudar, é você decidir viver para Cristo. É o propósito que muda quando você faz o ritual, quando você obedece. Não foi passar o sangue no umbral da porta que salvou o primogênito, foi Deus. Ele só pediu para o povo demonstrar aquilo ali para o povo fazer a parte dele, se esforçar e dizer, ó, eu quero. Eu vou seguir, eu acredito, eu confio. Vou passar aqui porque meu filho não vai morrer. Era uma demonstração prática da confiança. Quem salva é Deus. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Então, não é o ritual, não é o sacrifício do cordeiro. Ali era uma sombra que representava Jesus. E o povo não entende isso. E acha que é legalismo. Ah, guardar sábado é para salvar. Não, não é para salvar, não. É para demonstrar que a gente aceitou a salvação. Sacrifício vivo é igual a vida entregue ao amor. A luz é uma vida vivida no amor. Então, quando a gente se sacrifica, quando a gente se anula, quando a gente obedece, mesmo a gente não querendo, mesmo sendo difícil, a gente está se entregando ao amor. Eu te amo. Se me amais, guarde os meus mandamentos. Mesmo o mundo remando, indo contra. Aí você se entrega ao amor. E aí, quando você aceita isso, se entrega, você acaba refletindo a luz. É a vida vivida no amor. Ou seja, a luz é uma consequência também. É um fruto do Espírito. Você vai irradiar por conta da obediência, da entrega que foi antes que você decidiu, né? Sacrifício vivo é viver para Deus e luz é revelar a Deus. Não é fácil, por isso que é sacrifício vivo, porque não é fácil, né? O mundo está remando para o outro lado, está chamando a gente para outro lado. Romanos 12, verso 1. Apresentai vossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Não é por oba-oba, meu irmão, minha irmã. Não é por emoção, com luz, com artista famoso, com cantor famoso, com pregação de gente famosa.
Não é pela emoção, é pelo entendimento. É com sacrifício vivo. Ó, nosso corpo, olha o sacrifício. Como é que você está se alimentando hoje, que é o maior problema? Comendo porcaria, eu já falei disso aqui, né? O zelo pelo templo do Espírito Santo, que é o corpo. O sacrifício, muita gente comendo porcaria, se envenenando, bebendo, comendo coisas lícitas e ilícitas, né? Então, olha a questão do que você lê, do que você ouve, a questão da imoralidade, da pornografia, tomando, assolando o mundo, da exposição do corpo, das vestimentas, de como você se apresenta. Então, tem que se sacrificar. Não é fácil, é um sacrifício. Muita gente vai chamar de cafona, é ultrapassado, vive aí se apegando à lei, debaixo da lei. E aí vem um monte de coisa, o mundo remando para você não demonstrar esse sacrifício vivo, negar o seu eu, negar o padrão do mundo e viver para Cristo. E a gente estudou isso essa semana, né? A gente precisa decidir a quem a gente quer seguir. Terça-feira, a gente viu justamente isso, o sacrifício vivo. Paulo ensina que a vida cristã se expressa como uma oferta viva, entregue a Deus em serviço. Olha a obra, a prática, o comportamento, a atitude, a ação. Fé e dedicação ao evangelho quando vivemos como oferta a Deus. Sacrifício vivo é isso, uma adoração. Será que eu estou adorando a Deus da forma correta? Eu vi um sermão, eu falei aqui, vou repetir porque me marcou. Não é toda adoração que Deus aceita, não. Hoje tem muito cristão querendo adorar do jeito que acha certo, conforme a sua conveniência. Por isso que tem mais de 35 mil denominações cristãs. E aí, se Deus aceitasse tudo, como eu vi alguns comentários aqui em um vídeo que eu fiz, Deus não teria destruído Nadab e Abiú, porque eles estavam ali adorando, o incenso é o mesmo, o óleo era o mesmo, a estrutura era o mesmo, mas o propósito no coração, o sentimento, a motivação estava errada, era um fogo estranho. Deus destruiu. Usar, a arca ia cair, ele foi lá pegar. E foi para ajudar. Boa intenção, olha a boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio. O diabo vem vestido de anjo de luz, de coisa boa. A arca ia cair, Uzá ia pegar para não cair no chão, querendo proteger, mas pegou na arca, desobedeceu, uma coisa que era sagrada, representava Deus. A Shekinah estava ali, a glória de Deus. Quando ele tocou, morreu. Então, Caim e Abel. Caim queria ofertar do jeito que ele achava que era. Então não é a gente que diz como é que a gente vai ofertar, não. Deus, ele é santo, ele é justo, ele exige ser adorado da forma que ele merece. E é ele que diz. Então aqui, ó, a gente tem que viver como oferta do jeito que ele pede, obedecendo ao que ele pede. E aí, a adoração, a gente vai ser uma adoração aceita, agradável aos olhos de Deus. A gente vive como oferta a Deus, de fato como ele quer, ou vive conforme a gente quer, conforme o padrão do mundo e achando que a gente está sendo cristão, que a gente está adorando. A gente serve com alegria sacrificial? Você está indo com alegria, com disposição, com motivação? Ou está indo por medo de morrer? Ou está indo por medo de não herdar a vida eterna? Por medo de morrer queimado? Está indo com segundas intenções, pelo motivo errado. Não é por amor. Você está indo para não ter o prejuízo, para não ter a consequência. Então, será que esse é o motivo certo? É o propósito certo? Você serve com alegria, com amor? Ou serve por outras intenções, por segundas intenções? Então a gente demonstra a nossa fé e a dedicação quando a gente compartilha o evangelho com dedicação, sem esperar nada em troca, né? Ser um sacrifício vivo é entregar a vida diariamente para a glória de Deus e o avanço do evangelho. É isso aí. Sem esperar reconhecimento, sem esperar nada. É fazer porque ama, porque gosta, porque sabe que é a missão. Foi isso que a gente viu aqui com Timóteo e com Epafrodito na lição. Exemplos, né, que mereciam honra. Aqui a gente vê a diferença de cristãos como Paulo, como Epafrodito, como Timóteo, cristãos possuídos pelo Espírito Santo, genuínos, e cristãos professos. Olha aqui, ó, que se dizem, ó, professos, cristãos, são aqueles que professam, que afirmam, que declaram, que dizem pertencer a Deus, mas cuja vida, caráter e decisões, o comportamento, o dia a dia, não revela a natureza divina. Faz tudo o contrário. Muitos que professam seguir a Cristo não são verdadeiros conversos. Isso está no livro Caminho a Cristo, capítulo 7. A escritora Ellen White, a profeta, fala: cristãos professos, não consagrados, obscurecem a glória de Deus. Testemunhos, volume 4, página 88. Eu vou pegar aqui o livro de Mateus, esse verso de Mateus que eu falei, Mateus 7. É forte demais, 7:21. Tem gente que não enxerga a Bíblia não, né? Tá aqui, ó. Pega aí sua Bíblia. Mateus, capítulo 7, verso 21. A Bíblia diz isso, Ellen White só está fortalecendo. Olha aqui, ó. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, pregado, cantado, feito obra social, né? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, né? Pregamos, fizemos tudo, fomos para a igreja, fizemos estudo bíblico, né? Então, e aí, é isso que está aqui. E aí Jesus disse, ó, então lhes direi explicitamente. Olha o que Jesus fala, olha o tapa, olha a dureza. Isso é forte. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei, a desobediência. Quem está desobedecendo achando que é cristão. É isso aqui. É o professo cristão. Cristãos professos são, portanto, crentes formais da boca para fora, cujo vínculo é cultural. Vai para a igreja, mas vai com a intenção de se ver com as pessoas, conversar, ver pessoas, encontro social. Vai lá para se mostrar, para cantar na frente e ficar famoso, popular, para se aparecer. Para mostrar que sabe, é intelectual ou emocional, mas não é ontológico, não caracteriza, não representa a Deus. Cristãos possuídos, aqui a coisa é diferente. Deus ajude a gente a ser assim. São os que foram tomados pelo Espírito Santo, regenerados, transformados, realinhados com o sistema moral do universo divino, a lei do amor. Os que são possuídos do Espírito de Cristo mostrarão mansidão e amor. Testemunhos, volume 5, página 223. Aqueles que são possuídos de verdadeira fé vivem em harmonia com Cristo. Entende que a lei é agradável, é leve, que obedecer é maravilhoso, guardar o sábado é maravilhoso, um dia exclusivo para se deleitar intimamente com Deus, se dedicar à obra, estar em contato com a natureza, se abdicar dos interesses pessoais, do mundo. E aí? É assim que o cristão genuíno que entende a verdade faz. Os cristãos possuídos são aqueles que Cristo realmente governa o coração e a vida. Seu coração foi capturado pela vida divina. Não basta professar, é preciso possuir a verdade dentro de você, né? Parábola de Jesus, capítulo 4. Falar, todo mundo fala. É como eu falei aqui da filhinha querendo se jogar e dizendo que confia. Eu confio, se jogue, mas não vou não. Então, não adianta falar. A estrutura moral do céu é interdependência e não individualismo. Então, a gente congrega, a gente viu aqui a colaboração na lição, a gente falou disso, né? Paulo com seus colaboradores. Paulo tratava todo mundo igual a ele, reconhecia, chamava pelo nome, elogiava, né, dava responsabilidade. Então essa interdependência é importante na obra de Deus. Jesus chamou 12, não é porque ele precisa não, Deus chamou a gente para agir, não é porque ele precisa não, é porque ele sabe que é importante, é salutar para o ser humano participar. Então essa interdependência, o coletivo, é importante no evangelho, na obra de salvação. A cooperação é importante e não a competição. Kenosis é o que eu falei, e não a autoexaltação, é se entregar a Deus. Resplandecer como astro significa reproduzir a ordem moral da Trindade no meio do mundo. Ser irrepreensível é reproduzir a ordem moral da Trindade no meio do mundo. É ser exemplo, né? Então, ser luz é isso. Olha aqui, para a gente finalizar já, né? Quando alguém se entrega totalmente a Deus, o que é que acontece? Ó? Renuncia ao controle próprio. Deixa Deus irradiar seu caráter, vive em dependência e obediência, não fica questionando, procurando mimimi para desobedecer uma coisa que está na Bíblia que Deus mandou para os cristãos primitivos. Ama de forma ativa e sacrificial, torna-se templo da luz. Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz. Mateus 5,16. Sacrifício vivo é a base da luz. Luz é o resultado do sacrifício. Onde há entrega, acaba existindo brilho. Onde há ego, só tem sombra. E olhe lá, né? Aparece a escuridão. Então, quarta-feira a gente viu aqui o caráter provado, que muitas vezes, para a gente desenvolver isso tudo que a gente está falando aqui de ser luz, a gente vai ser provado, vai ser posto à prova. O diabo vai estar tentando. Deus vai permitir tentação, provação, para que a gente desenvolva os frutos do Espírito, para que a gente amadureça. Como José, foi vendido como escravo, foi preso, foi difamado, mas depois se tornou governante do Egito. Através da vida de Timóteo, Paulo apresenta que Deus forma um caráter fiel e aprovado por meio do serviço. Então as dificuldades, as tribulações, as injustiças, você vai ser provado. E aí você vai demonstrar sua fé nesse momento da provação. A gente viu, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi para a fornalha. Imagine aí, para abandonar a fé. Muita coisa, meu irmão, minha irmã, vai ser colocado para você abandonar, desistir, fracassar,
desobedecer, sair do seu princípio. E aí você está sendo colocado em prova. Fique firme, peça a Deus força. Mesmo que venha sofrimento, dor, pranto, como o apóstolo Paulo estava ali algemado, mesmo que você morra, a gente tem que ser como ele. Quer vivo, quer morto. A gente vai representar, vai honrar. Olha Jó, né? A gente viu a história de Jó também. Então, a gente vai ser provado por meio do serviço, provações, e a gente tem que ter perseverança. Deus usa as provas da vida para formar um caráter aprovado, semelhante ao de Cristo. O diabo vai questionar, como fez com Jó. Ele só está assim porque você dá tudo. Aí Deus tire tudo, só não mexa na vida dele. E mesmo assim, Jó não negou a Deus, né? Então Jó foi aprovado em meio à provação. É isso que a gente passa por perrengue em nosso deserto aqui. Às vezes a gente não entende, né? Por que é que eu estou passando por isso? Eu virei cristão, parece que depois a coisa que eu virei cristão piorou. Eu sou fiel, dou dízimo, faço isso, guardo o sábado devidamente. Parece que você está fazendo alguma coisa errada, como os amigos de Jó acusaram. Rapaz, você está fazendo alguma coisa feia aí, qual é o seu pecado? E Jó sabia que estava fiel. Então, é uma aprovação que vem para você crescer. E talvez é até para impactar a vida de outros, para que outros sejam alcançados por meio da sua vida, da sua experiência, né? Então, tenha paciência, persistência, tá bom? Então, a gente viu aí Timóteo e a gente viu na quinta Epafrodito. Exemplo dos que merecem honra. Outra personalidade aí da Bíblia, né? Paulo ensina que a verdadeira honra cristã não vem da posição, de cargo, de riqueza, mas de uma vida entregue totalmente ao serviço do reino. E a gente viu, pessoas que assumem a missão como prioridade, bota Deus em primeiro lugar, vivem para a missão, para pregar o evangelho, para salvar pessoas, para ajudar nas necessidades de quem precisa, pobres, órfãos, viúvas, necessitados. Pessoas que se entregam sem reservas pela causa, por amor, sem segunda intenção, sem querer nada em troca, sem buscar reconhecimento. Pessoas que vivem para suprir as necessidades reais, como eu falei aqui, alimentação, saúde, né, das pessoas. A honra que vem de Deus repousa sobre aqueles que refletem o espírito sacrificial de Cristo. É isso aqui. Que a gente seja assim, né, meu irmão, minha irmã? Epafrodito é um dos exemplos mais perfeitos na Bíblia para ilustrar exatamente a relação entre sacrifício vivo e a luz moral. Tem que ser demonstrado na prática, né? Finalizando, hoje o vídeo fica um pouquinho mais longo porque a gente recapitula tudo, né? Mas aqui, Epafrodito, sacrifício vivo em pessoa. Honrou, demonstrou. Paulo chama ele, né, de companheiro, irmão, companheiro de lutas. Passou por provação junto em nome do evangelho, em nome de Cristo. Ele entrega a vida para que o evangelho cresça. A gente estudou ontem que ele quase morre por conta da pregação, né? De estar ajudando Paulo, de estar ali. Seu sacrifício é racional. Sua obediência é o culto racional, não é na loucura. Epafrodito abandona o conforto pessoal, carrega uma oferta da igreja por centenas de quilômetros, os recursos financeiros para Paulo ser ajudado, para comer, para levar as coisas para Paulo, né? Cuida de Paulo preso, adoece gravemente no processo, quase morre, mas não retrocede, coloca o bem dos outros acima do seu. Ele dizia que estava com saudade dos irmãos de Filipos, né? Cuidava, tinha amor, era um líder que amava, que servia. Toda essa atitude, esse jeito de ser, revela claramente que ele era de Cristo. Cristo habitava nele. Ele era luz, né? Sexta-feira a gente faz esse estudo adicional de tudo. Segundo Ellen White, a proximidade com Cristo é revelada quando a gente vive o amor de Cristo, permanece fiel no cotidiano, obedecendo todo dia, o dia todo, para onde a gente vá sendo luz, sendo exemplo, e aí a gente vai brilhar em tempo de prova, em tempo de escuridão, onde as pessoas estão com medo de se posicionar. E Ellen White fala pra gente ser homens e mulheres de coragem, que não temam chamar o pecado pelo nome. A gente tem que se posicionar. A gente tá vendo aí as atrocidades. A gente viu agora nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo aqui falando disso, de uma possibilidade de decreto dominical lá nos Estados Unidos, né? A lei aí da Heritage Foundation já está começando o movimento a acontecer. O Senado dos Estados Unidos pedindo um dia de descanso e vai ser o domingo. Veja esse vídeo aqui para você também não cair em sensacionalismo, em coisas erradas. Eu fiz um vídeo aqui com muito equilíbrio, com base em tudo, num documento. As coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo, o cenário está sendo formado. E se você não se posicionar, não advertir, não chamar as pessoas, você está deixando de fazer a missão, né? Eu vou ler aqui o estudo adicional da sexta, para a gente finalizar. E aí, o comentário aqui final de Ellen White e do auxiliar do professor, tá bom? Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abnegado amor. Que o autor, Giri Moscala, que o autor da lição coloca, né? Fazendo citação a 1 Coríntios 13, verso 4 e 5. Então, esse abnegado amor
é o amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Essa disposição foi manifestada na vida de Paulo. Essa disposição foi manifestada também na vida de Paulo. Ele declarou: para mim, o viver é Cristo, pois sua vida revela Cristo aos seres humanos. E o morrer é lucro. A gente viu isso, né? Nas lições passadas. É lucro para Cristo, porque vai aproximar pessoas da salvação. A própria morte mostraria o poder de sua graça e atrairia as pessoas para Jesus. Isso Ellen White fala em O Desejado de Todas as Nações, página 436. Não está longe o tempo em que a prova envolverá a todos nós. A grande tribulação, meu irmão, minha irmã, a grande perseguição. Aí a gente vai ver o que é tentação, o que é provação, o que é sofrimento. Imagina, ameaça até de morte. E o pior não é nossa, é de pessoas que a gente ama ao nosso redor. Imagina, coisas que vão fazer você fraquejar na fé para salvar seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. A marca da besta nos será imposta. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos e ameaças de prisão e de morte. Olha isso aqui. Eu falei aqui do decreto dominical que está surgindo. A pressão vai pegar, vai aumentar. E tem gente que não vai querer essa pressão, essas ameaças de prisão, de morte, e vai ceder. E aí, vai perder a salvação por conta do medo, por conta da tormenta. Então, quando a gente entende que a gente vai passar por isso, já se prepara, pede a Deus força, porque mesmo que a gente passe por isso, a gente vai, me prenda, me mate. Não vou negar, não. Vou obedecer ao sábado, vou obedecer aos mandamentos, vou testemunhar e vou falar a verdade. Porque a gente não vai poder ficar calado, não. Porque muita gente vai ser enganado, a gente vai ter que advertir. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Ó, muita gente que ainda é tímida, não fala, fica ali só dentro da sua bolha. Quando o bicho começar a pegar, Ellen White fala que essas pessoas vão criar coragem e vão falar. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e a sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Vai lá destruir o gigante Golias. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhante as estrelas serão. Ou seja, nós brilharemos ainda mais. Quanto mais treva tiver no mundo, a gente vai se destacar. Satanás atormentará intensamente os fiéis. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes, os fiéis, os remanescentes, da descendência dos cristãos genuínos, né? De Deus. Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Mas em nome de Jesus, os fiéis, eles se tornarão mais que vencedores. Ellen White fala isso em Testemunhos para a Igreja, né? Amém, que forte, que eu e você estejamos nesse lado aí, né? Firmes e fortes, entendendo que o sofrimento é parte do processo. Que mesmo que a gente morra, a gente vai herdar a vida eterna, né? Aqui no Auxiliar, o pastor Adanilton Tavares fala, ó, somos completamente dependentes de Deus para termos essa salvação, que recebemos por meio da fé, que é um dom dele também. Paulo não poderia ter sido mais claro ao dizer, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Então a gente fala isso abertamente, explica, e tem um monte de gente, desculpa a expressão, meu irmão, cabeçuda, fica dizendo que a gente é legalista, que o adventista é salvação pela obra. Aonde a gente está dizendo aqui, está no nosso guia de estudo oficial da igreja, a salvação é pela graça. Contudo, o pessoal termina aqui e não lê o resto. E Paulo fala que a obra é a demonstração que você aceitou a salvação, que você está salvo. Né? É por meio da fé que a gente caminha desta vida para a que está por vir. A carta aos Hebreus deixou esse ponto muito claro ao repetir constantemente a expressão pela fé. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Hebreus 11, 9 a 10. Então, a gente tem que ser assim, diz o Senhor, né? Não é o pastor. Está aqui. A salvação é pela graça. E a obediência é a demonstração de que você aceitou a salvação. Essa é a verdade bíblica. Não é o que o pastor está dizendo, não é o que fulano está dizendo, é o que a Bíblia diz. A experiência da salvação inevitavelmente nos conduz às boas obras. Então você demonstra isso. Foi isso que a gente estudou aqui a semana toda e eu recapitulei. E aqui o autor coloca, ó, como as boas obras são destinadas a beneficiar o próximo, demonstrando o nosso amor a Deus e ao próximo, né?
Gálatas 6, verso 9 e 10, elas não são naturais para os pecadores. Jeremias 13, 23. Por isso, é Deus quem nos capacita para realizá-las, que efetua em nós o querer e o realizar. A vontade é Ele que cria através do Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Como é que diz que obra não é importante? A obra é a consequência de quem realmente está salvo e Cristo. Ele demonstra isso nas obras. Está aqui, ó, vou repetir. Jesus dizendo ao discípulo: assim brilhe também a luz de vocês. Ou seja, você está salvo, aceitou, já tem o Espírito Santo, já é luz. Mas ele fala: assim brilhe também. Ou seja, o que vai desenvolver a sua salvação é você colocar em prática tudo que você diz que acredita e que confia. Desenvolva as suas boas obras para que os outros vejam. É isso que está aqui. Mateus 5, verso 16. Está lá no Novo Testamento. Essa ordem enfatiza a estreita relação entre deixar a luz brilhar e praticar boas obras. Assim diz o Senhor, é o que está aqui. Então para com essa conversa de mimimi, né? De que não precisa, foi abolido, não precisa obedecer. Uma vez salvo, salvo para sempre. É pela graça, é pela graça. Mas isso tem que ser demonstrado nas obras. A fé sem obra é morta. Ao realizarem boas obras, os crentes fazem brilhar sua luz nesse mundo de trevas. Senão você vai ser um cristão 007. Aceitou Jesus, é luz aonde? Debaixo da cama, trancado no quarto, sem falar de Deus, sem falar de Jesus, sem pregar o evangelho? Sem demonstrar isso no seu dia a dia? A escuridão é símbolo do pecado e de seus efeitos. Os cristãos são chamados a iluminar o mundo com a luz do evangelho da glória de Cristo, a fim de brilhar sobre aqueles cujo entendimento o Deus deste século cegou. Então o diabo está enganando, está cegando. E a gente está aqui para chamar as pessoas de volta, né? Finalizando aqui, Ellen White coloca, ó, você ama Jesus? A demonstração é a obediência, né? De todo aquele que professa seu nome, Jesus Cristo pergunta, você me ama? Perguntou para Pedro. Se me amais, guarde os meus mandamentos, né? Apacenta minhas ovelhas. Olha, faça isso. A obra, faça isso. Se você ama Jesus, amará aqueles por quem ele morreu. Talvez um homem não apresente o exterior mais agradável. Talvez seja deficiente em muitos aspectos. Falho. A gente aqui é falho. A igreja de Cristo é falha, pecadora, né? Mas é a menina dos olhos, né? É o povo de Deus. Pessoas doentes, pecadoras, mas que reconhecem sua pequenez, sua doença e busca a cura em Jesus, né? Busca ser transformado. Então, talvez a gente cristão não apresente o exterior tão agradável, a gente seja deficiente em muitos aspectos. Se, porém, sua reputação é a de uma pessoa íntegra e honesta, ganhará a confiança dos outros. O amor da verdade, a dependência e a confiança que os homens podem nele depositar removerão ou subjugarão os traços indesejáveis de seu caráter. A fidedignidade em sua posição e vocação, a boa vontade de negar-se com a fidelidade de levar benefício aos outros, trará paz de espírito e o favor de Deus. Então, forte isso aqui, né? Ellen White traz aqui de forma sempre precisa dicas pra gente. Eu vou finalizar com o professor Gilberto Brasiliano, mensagem final dele, falando aqui da reputação. A gente viu aqui reputação e reputação é o que os outros acham da gente, né? E aí, muitas vezes, muita gente se pega nisso, né? Fica preocupado com o que os outros vão dizer e deixa de seguir a Cristo. Muita gente vai abandonar a fé porque vai ficar com medo do que vão falar. Como é que vai ficar minha reputação se eu aceitar isso aqui como verdade? Eu que fui ensinado desse jeito, vivi a vida toda aprendendo nisso aqui, defendendo isso, e agora a verdade é essa, mas vão dizer o quê? A pessoa fica preocupada com a reputação, ao invés de seguir a verdade, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o que é de César está contrariando, se rebelando, quebrando a verdade de Deus, antes importa obedecer a Deus, né? Olha esse exemplo aqui. Um pensador cristão declarou o seguinte sobre o caráter. Preocupe-se, olha isso aqui, ó, falando do caráter e da reputação. Preocupe-se mais com seu caráter do que com a sua reputação. Porque seu caráter é o que você realmente é. Quem você segue, quem é o governante da sua vida. Enquanto a reputação é apenas o que os outros pensam e acham que você é. Na vida cristã, isso é especialmente potencializado por causa do testemunho que pode levar pessoas à salvação. Então, a reputação, a credibilidade, como a gente viu aqui Ellen White falando, é importante porque a aparência vai mostrar se você é fiel, confiável ou não.
mas essa reputação pode ser manchada se você perseverar na verdade. Se você for radical e fiel a Deus, vai chegar um momento que a sua reputação pode ficar manchada porque você escolheu seguir a Cristo, assim como Paulo e outros. E aí você não vai poder se preocupar, não deve se preocupar com a sua reputação, porque antes importa obedecer a Cristo. Tem muita gente que não sai da sua denominação, que não aceita guardar os mandamentos do sábado, porque fica com medo da reputação. Vou falar o que de mim? Eu que sou líder aqui dessa igreja, que frequentei a igreja desde criança. Vou falar o que para meu pai, para minha mãe, que me ensinou assim, agora eu vou trair. Você prefere trair a Deus ou trair o ensinamento de seu pai e de sua mãe? Que, infelizmente, pode ter sido equivocado, pode ter sido errado. Né? Não de propósito, mas por não ter o conhecimento. Antes importa obedecer a Deus. E aí converse, né? Decida ser fiel a Deus do que ao ser humano, né? Então, ó, o caráter é o que mais importa, né? Deus nos ajude sempre a termos o caráter de Cristo em nós. E Cristo, com o caráter dele, foi crucificado, cuspido na cara. A reputação dele foi jogada na lata do lixo, né? Para uns, para outros não. O apóstolo Paulo mostrou porque estava disposto a morrer pelo evangelho, se necessário fosse, ao dizer que estava se oferecendo como sacrifício vivo diante do Senhor. Isso mostrava que cumprir sua missão era mais importante do que sobreviver ao perigo de ser um servo do Senhor. Ele depois mostrou que tanto Timóteo quanto Epafrodito tinham o mesmo sentimento de missão que ele possuía. Ele chegou a usar o termo que é igual a mim, né? Ele chamou Timóteo de filho amado e Epafrodito de companheiro de lutas e servo honrado. Isso nos motiva a fazermos o melhor pelo Senhor e pela causa do Senhor. A recompensa é Ele que vai dar, é a coroa da vida eterna, a quantidade de pessoas que a gente vai ver que foram alcançadas por conta da gente se permitir ser usado como instrumento de Deus para salvar vidas, né? Desde já um feliz sábado, meu irmão, para você, para sua família, que Deus te abençoe e a gente possa colocar em prática esses ensinamentos, que Deus te ajude a ser fiel nesse estudo diário da lição. Tem muita gente que não estuda, que na hora da escola sabatina, né, sai, vai fazer outra coisa, não dá importância no debate. Dê tempo, atenção, né? Tanto no dia a dia para estudar a lição, que é uma coisa aprofundada de cada pedacinho da Bíblia que a gente vai estudando, né? De forma didática, pedagógica. Às vezes coisas que passa despercebida a gente não percebe. São pessoas inspiradas que estão aqui, usadas para a gente se alimentar da palavra de Deus, né? E aí, no sábado é o momento da gente compartilhar, conversar, trocar ideias, contar nossa experiência, nossas vivências, nosso aprendizado. Então aproveita no sábado a lição da escola sabatina, tá bom? Compartilha, usa esse link aqui para ajudar as pessoas a se interessarem pelo estudo da lição, tá bom? Então você vai ser um missionário ajudando aqui a divulgar essa mensagem, tá bom? Sem falar que é uma forma que você tem de agradecer também por esse tempinho que eu dedico aqui, tá bom? Então curta, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber aviso e notificação sempre que eu postar conteúdo aqui, tá bom? Deus te abençoe mais uma vez, que a gente se veja amanhã, se assim Deus permitir, no estudo da semana que vai começar um tema novo, né? E aí, amanhã a gente fala sobre isso, faz uma introdução da semana pra gente começar mais um tema, a lição número 6, desse guia aqui que tá sendo sensacional, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.